E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. A história começa na pacata cidade de San Maihê, onde a caça ilegal costuma ser a única atividade criminosa. Um grupo de amigos está fazendo um churrasco à noite quando um jovem se afasta para se aliviar. Ele acaba escorregando na lama e deslizando pelo barranco até que quase cai de cara num corpo. Apesar do susto, o rapaz aproveita para roubar o anel de ouro que está num dedo solto e se prepara para a escalada de volta. Então vemos que algo o espreita através do matagal e o jovem é atacado em seguida. Ninguém parece dar pela falta dele, mas o caixão violado é logo notado e a cena do crime se enche de policiais atrapalhados que também escorregam pelo barranco. O filho da vítima está presente e confirma que o anel de ouro era o único objeto de valor. O boné do ladrão é encontrado, mas ninguém dá muita atenção a isso. Em Seul, um policial chamado Kim está passando por vários apuros no serviço. Primeiro, o procurador-geral da Coreia se recusa a mostrar a carteira de motorista, irritado com Kim por insistir em tratá-lo como todo mundo. Depois, um motorista bêbado começa a xingá-lo e até o agride antes de fugir correndo. Ao desabafar com um colega, Kim descobre que essa é sua última semana na capital, pois ele foi transferido e ninguém o avisou. Seu novo posto é em San Maihê, onde um empresário chamado Gwak está tramando uma expansão dos negócios. De olho nos ricaços de Seul, ele diz ao prefeito Malbok que a nova moda é apostar em produtos orgânicos. Porém, vemos que a dupla mal consegue controlar os ingredientes da própria janta. Na saída, eles encontram o capitão Yu, que é o chefe da polícia. Gwak menciona o caso do caixão no barranco e manda que ele resolva tudo sem alarde, evitando espantar os investidores de Seul. Enquanto isso, Kim reclama da mudança repentina, ainda mais agora que ele está com a mulher grávida e a mãe doente. Seu amigo diz que ele vai esquecer o incômodo da mudança em breve, pois estará desfrutando a paz de uma cidade pequena. No dia seguinte, a jovem Jun procura seu avô por San Maihê, pedalando pela cidade até escurecer. Ao desviar de uma vaca que surge de repente, ela vai parar no meio do matagal e torce o tornozelo na queda. Como o avô não atende o celular, Jun começa a empurrar a bicicleta de volta para a estrada, mas alguma coisa a derruba no chão. O vulto atravessa o mato muito rápido e ela não consegue ver o que foi. Assustada, ela deixa a bicicleta para trás e aperta o passo, enquanto vemos que uma criatura está de olho nela. Assim que atinge a estrada, Jun é atropelada por um bêbado que está sem a carteira de motorista. Seu amigo vê que a moça está viva, mas desiste de socorrê-la ao pensar que ele também pode ser preso como cúmplice. Os dois jogam Jun no mato e não demora até que a criatura misteriosa venha atacá-la. Chega o dia da mudança e Kim passa o maior sufoco durante a viagem por causa dos problemas mentais de sua mãe embora. Enquanto isso, uma bióloga chamada Suri está acampando com o namorado, Sanbai, quando ele começa a chamá-la aos gritos. Ela não entende por que ele se assustou tanto com uma revista, até notar que ainda há uma mão presa à capa. Chegando à casa nova, Kim conhece o pequeno Duke-gu que está desenhando na calçada quando uma mulher muito esquisita vem lhe dar uma bronca. Com uma risada histérica, ela enche o menino de safanões e o obriga a chamá-la de mamãe, além de cuidar de uma boneca como se fosse um bebê de verdade. Malbok aparece para explicar que Duke-gu é um xamã e essa mulher tem cuidado dele desde que sua avó morreu. Ele também diz a Kim que seus novos colegas estão investigando um caso num rancho próximo. O detetive Shin foi enviado para ajudar no caso e é ele quem está interrogando o casal de biólogos sobre a mão encontrada quando alguém acha a cabeça também. Malbok chega com Kim logo em seguida e fica chocado com a gravidade do caso, temendo que isso atrapalhe o evento planejado para o fim de semana. O capitão Yu não perde tempo e manda Kim recolher o resto das partes junto com seu colega Park. Porém, como Park tem o estômago fraco, sobra tudo para o novato e Kim termina o serviço só de manhã. Shin está saindo para acompanhar a autópsia quando chega o Sr. Chun, o avô de Jun. Arrasado ao reconhecer a neta, ele diz que isso foi obra de um animal selvagem. Para piorar, o legista explica que nem todas as partes são da mesma pessoa, e algumas são inclusive bem mais antigas. Naquela tarde, Malbok recebe visitantes de Seul e começa a promover lotes de terra para o cultivo de orgânicos. Por isso, ele se enfurece horas depois, quando a polícia sugere cancelar tudo até que o caso seja solucionado. Gwak também se recusa a mudar os planos e manda o capitão patrulhar melhor a cidade, lembrando que tudo isso deve ser feito discretamente. Yu fica cada vez mais bravo com a insolência do empresário e desconta tudo em Park quando ele ousa dizer que amanhã é sua folga. Ignorando o caos na delegacia, Shin guarda uma lata vazia no bolso e Kim se oferece para abrigá-lo em sua nova casa enquanto precisar. No caminho até lá, os dois levam um grande susto quando alguém aparece no meio do mato de repente. Kim reconhece sua vizinha Hannah, que ainda está chamando o boneco de seu bebê. Ele se afasta o mais rápido possível e explica a situação ao detetive enquanto a maluca aperta o passo para acompanhar os dois. Chegando em casa, Kim apresenta Shin à sua esposa, Mi Young.
O detetive começa a se arrepender de ter aceitado o convite quando Bora parte para cima da nora sem motivo e atira um sapato no meio da mesa do jantar. Mayang fica furiosa e começa a gritar com Kim, reclamando que só foram parar nesse fim de mundo porque ele escolheu a alternativa qualquer lugar como segunda opção no formulário de admissão. Conforme o combinado com os empresários, a polícia manda Kim e Park para ficar de olho nas redondezas enquanto os novos agricultores começam o plantio. Suri e Sanbei também estão por perto investigando pegadas enormes no solo. De repente, uma mãe começa a gritar que sua filha foi picada por uma cobra. Suri corre para ajudá-la e suga o veneno para fora, mas recomenda que a menina vá ao hospital mesmo assim. Enquanto Kim e Malbok debatem a necessidade de interditar a área, uma garotinha está ajudando a mãe a colher frutas. Quando seu pai vem até ela e diz que está na hora de ir para casa, algo grande e peludo o atinge em cheio. A coisa começa a arrastá-lo pela plantação e sua esposa pede socorro aos prantos. Kim vem depressa até ela e se espanta ao ver o que parece ser um animal enorme correndo. Com um tiro para cima, ele faz o bicho largar a vítima, mas não consegue alcançá-lo nem acertá-lo de longe. O incidente faz Shin repensar o caso e ele conversa de novo com Chun. Ele diz que o animal deve ser uma espécie de javali. Shin retruca que esses animais nunca atacaram os humanos, mas Chun diz que isso está sendo posto à prova. A área onde viviam os javalis foi totalmente ocupada por campos de golfe nos últimos anos. Sem ter o que caçar, eles devem ter sobrevivido com os restos que conseguiram desenterrar dos caixões, pegando gosto pela nova dieta aos poucos. Era só uma questão de tempo até que decidissem experimentar os humanos ainda frescos. No dia seguinte, uma equipe contratada por Guak chega à cidade para lidar com o javali. Baek é o valente líder da turma e ele apresenta seu time de caçadores profissionais, além dos cães Mickey e Mighty. Eles encontram uma pegada assim que entram na mata e um deles calcula que o animal deve pesar cerca de 300 quilos. Mais tarde, Suri está acampando com Sanbai novamente, na esperança de que um encontro com a fera lhe renda fama acadêmica. Percebendo que algo se aproxima da isca, ela manda o namorado sair para ver. A equipe de Baek também notou o alvo em movimento e todos estão correndo de forma desordenada. Sanbai é atacado assim que pisa fora da tenda, mas a fera não vai longe dessa vez. O javali é capturado por uma das armadilhas de Baek e em seguida é abatido pelo caçador. Com orgulho, Malbok apresenta ao público o malfeitor derrotado e o povo faz fila para ganhar um autógrafo de Baek. Então ele reconhece Chun e diz que ele é um lendário caçador. Quando Chun examina os dentes do javali e afirma que não era esse, isso só aumenta o desespero de Malbok e Guak. Os dois imploram que ele fale baixo por causa dos jornalistas, e Guak pergunta quem vai se responsabilizar pelo prejuízo. Chun perde a calma ao ouvir isso, dizendo que a vida de sua neta valia mais do que um punhado de batatas. Apesar da raiva, ele topa provar o que diz e se encarrega de abrir o javali. Todos se assustam quando o bicho parece ressuscitar de repente, mas Chun explica que isso acontece quando se atinge um nervo. No estômago, ele encontra uma galinha e várias tranqueiras, além de um pedaço daquela mesma revista. Revelando que esse javali é uma fêmea, ele deduz que o macho dividiu suas presas com ela. Park comanda o microfone na festa em homenagem a Baek, que não está nada animado. Falando com o cachorro em voz alta, ele se pergunta se cometeu um grande erro. A boa notícia é que Sanbai sobreviveu, e até sobe no palco quando Suri vai cantar. A folia é tanta que ninguém sente o tremor ou percebe os objetos vibrando. Baek é o único a ver que o portão está sob ataque, e Suri só nota algo de errado ao vê-lo mirando em algo. A música para quando ele atira para cima e as pancadas são ouvidas nitidamente. Todos começam a empilhar móveis contra o portão, mas Baek fica de olho nas sombras nos vitrôs e vê que o invasor está dando a volta. Sanbei congela ao se ver na mira do rifle e demora muito para sair do lugar. O javali assassino arrebenta a parede e o atinge de novo antes de sair espalhando o terror. Algumas pessoas fogem pela janela e todos que tentam enfrentar o bicho acabam se dando mal. Os policiais escalam as pilastras para sair da zona de destruição, mas nenhum ajuda o capitão a subir. O javali acaba esmagando o pé dele antes de atirá-lo contra a parede. Sabendo que a esposa e a mãe de Kim estão ali, Park liga para avisá-lo. Com a consciência pesada, ele se prepara para o sacrifício em nome de seu povo. Mas é bem nessa hora que Baek acerta um tiro. A bala nem mesmo perfura o couro daquela besta selvagem e os dois se encaram por um momento tão tenso que Baek até se molha. Porém o javali apenas o contorna e finalmente vai embora. Quando o detetive Shin chega à cena com Kim e Chun, o perigo já passou. Ele põe no bolso um maço de cigarros enquanto interroga Malbok, e não se manifesta quando o dono começa a procurá-lo. Sanbai sobrevive de novo e é levado embora num carrinho de mão. Desconfiando da verdade, Chun vai atrás de Baek e bate nele até fazê-lo confessar. Ele sabia que a fêmea era inocente, mas usou o churrasco dela para atrair o macho, arriscando toda aquela gente por um troféu.
Apesar da desavença, ambos se juntam a Kim e ao detetive para caçar o javali feroz. Suri pede para acompanhá-los, pois precisa filmar a criatura, mas Shin diz que é muito perigoso e literalmente arrasta a garota para fora. O grupo pretende ficar numa cabana na floresta e espalhar iscas ao redor. Quando Baek lembra que seus tiros foram inúteis, Chun mostra uma arma russa que seu pai usava com balas especiais para caçar ursos. É claro que Suri não desistiu e só está de tocaia na escadaria, onde acaba fazendo amizade com Baek. Acordando de um cochilo, Mi-young vê que sua sogra fugiu e liga para o marido avisando. Kim sai de moto à procura da mãe e um garoto lhe diz que ela entrou na floresta. Ele resolve continuar a busca junto com o grupo. Enquanto preparam as coisas para subirem a montanha, Suri convence Chun a deixá-la ir junto e promete cozinhar para todos. Enquanto eles começam a subida, Hana flagra Duki-gu roubando comida e fica muito brava, pois já disse que ele não deve alimentar o javali. Chegando ao meio da montanha, Chun conversa com o ermitão da cabana que deixa o grupo ficar quando ele se identifica. Ele conta sobre um incidente há muitos anos, quando alguns fazendeiros queimaram uma área enorme, matando muitos animais. Um enorme javali os atacou e um grupo de caçadores veio capturá-lo. O homem que conseguiu a façanha foi o pai de Chun, que soterrou o animal sob pedras enormes usando uma arapuca, que ainda deve estar em alguma parte da floresta. À noite, Chun também conta uma história ao grupo sobre um criminoso que se escondeu na floresta. Tempos depois, só a cabeça dele foi encontrada, pois o resto tinha sido comido. Shin se espanta com o relato, pois não se sabe de nenhuma espécie suína que coma humanos, mas Suri explica que pode ter sido uma mutação genética. Sentindo a cabana tremer, todos correm para fora e se decepcionam ao ver que a isca sumiu, mas não há nem sinal da fera. Então algo começa a se mexer na mata e Chun impede Kim de apertar o gatilho antes de confirmar o alvo, salvando a vida da mãe dele. Como é muito arriscado descer com ela antes que o javali seja pego, Bora acaba integrando a equipe por enquanto. Na manhã seguinte, eles encontram a tal arapuca que o ermitão mencionou e começam a prepará-la. Porém, Baek discorda desses métodos primitivos e prefere espalhar explosivos conectados a sensores de movimento. Então alguém encontra uma pegada que parece mais leve que as outras e Suri explica que javalis andam na ponta do pé quando estão perto da toca, justamente para evitar deixar rastros. Seguindo essa pista, eles encontram uma caverna ali perto e descobrem 2 filhotes lá dentro. Chun diz que o pai deve ter ido buscar comida e pode voltar a qualquer momento. Ignorando a revolta de Sun, Baek liquida um deles ali mesmo, mas Chun o convence a raptar o outro como garantia. Os guinchos de dor são bem baixinhos, mas o javali maior os escuta perfeitamente. Ele flagra os intrusos bem na boca da caverna e se põe a persegui-los furiosamente. O grupo só escapa porque eles se esgueiram para dentro de um túnel estreito por onde a grande cabeça do monstro não passa. Depois que ele desiste, o grupo vai para a beira do lago com o outro filhote. Kim foi ferido no traseiro e Chun usa brasa quente para a cauterização, traumatizando mais ainda o pobre coitado. Depois que escurece, Baek se abre com seu antigo mestre e revela que a fama não é tão gratificante como ele pensava. Os outros vão adormecendo aos poucos, mas ele fica alerta até que escuta o apito dos sensores e vai checar. Quando uma cabra sai do mato de repente, ele fica aliviado por um momento, mas logo percebe que quem caiu na armadilha foi ele. Já sentindo o bafo do javali em sua nuca, ele puxa uma faca, pronto para dar o melhor de si. Os outros acabam acordando com a gritaria e flagram um imenso javali atacando o caçador. Chun tenta usar a arma russa, mas ela está totalmente emperrada e puxar o gatilho só chama a atenção daquela coisa. Conforme ele vem andando e rugindo para eles, Chun saca um guarda-chuva e manda que todos se escondam atrás dele. A estratégia falha por completo, mas o javali avança com tanta força que acaba ficando preso. Kim aproveita para socorrer Baek, descobrindo que ele está muito mal. Todos ficam chocados quando Chun recomenda deixá-lo ali, pois só vai atrasar o resto do grupo. O próprio Baek concorda e diz que está mesmo nas últimas, sem saber que está usando as mesmas palavras que o assassino de Jun. Kim e Suri ainda tentam levantá-lo, mas o javali se solta bem nessa hora e todos batem em retirada imediatamente. De novo, Baek puxa a faca para encarar seu destino com honra, enquanto o resto dispara pela trilha entre as árvores. Só então Chun percebe que o segundo filhote ainda está na mochila de Sun. Não importa o quanto corram, o javali sempre vai encontrá-los. Por isso, o detetive pede que Kim o atraia para outra direção. Ele diz que não adianta morrer todos os 4 juntos e o risco que Kim vai correr será recompensado com uma bela promoção. Pensando na esposa grávida, ele concorda com o plano e sai pela mata segurando o porquinho acima da cabeça. Suri vai junto com ele enquanto Chun e o detetive vão para o outro lado. Para a surpresa deles, Hana aparece no mato de novo e rouba as calças de Chun sem maiores explicações.
A outra dupla também não tem muita sorte, escorregando pelo barranco até ficar de frente para o monstro num buraco lamacento. Kim luta para ficar imóvel enquanto uma cobra entra em sua camisa, e o esforço acaba compensando. Num golpe de sorte, a cobra o ignora e acaba picando o nariz do javali, o que dá a eles uma chance de fugir para as minas abandonadas. Eles tentam manobrar um carrinho sobre trilhos e aprendem o funcionamento na marra, assim que o javali ressurge mais bravo do que antes. Chegando ao fim da linha, os dois saltam e se escondem numa cabine, mas a fera os encontra imediatamente. Eles entram por uma passarela e ficam bem quietos enquanto o javali baba em cima deles. O truque quase funciona dessa vez, mas o filhote abre o berreiro quando o pai está para ir embora e a perseguição continua. Suri e Kim acabam ficando ilhados numa plataforma elevada, sabendo que o inimigo não sairá dali até que desçam. Kim começa a xingar o detetive, mas Suri diz que ele estava certo, pois eles precisam proteger a cidade indefesa. Ao mesmo tempo, dúzias de soldados armados estão chegando à delegacia e o capitão Yu está contando um monte de mentiras sobre suas atitudes recentes diante do perigo. Suri decide improvisar a arapuca e Kim fica com o papel de isca de novo. Indo até o fosso do elevador, ele atrai o javali em sua direção. Correndo do animal, ele larga o filhote embrulhado e salta para o lado e escapa do ataque. Em seguida, ele avisa Suri que conseguiu trancafiar a fera. Então ela solta o elevador lá de cima e o javali fica prensado contra o chão com as pernas esmagadas. Suri passa rente a ele para pegar o filhote antes de detonar a dinamite. Aliás, o pavio é tão mais curto do que eles esperavam que a dupla mal escapa da explosão. Depois de um pesadelo horroroso em que Mi-Yang dá à luz a um bebê javali, Kim acorda na maca dos bombeiros e Shin desconversa quando ele pergunta sobre aquela promoção. Enquanto todos comemoram a vitória, o filhote de javali vaga pela montanha com um olhar cheio de raiva.